Ei, pessoal, boa tarde. Nossa aula final pro Enem. E não tinha como começar por outro conteúdo que não fosse propriedades físicas. Gente, as matérias que mais são cobradas no Enem, não tô falando só de orgânica não, propriedades físicas é uma matéria que, independente da parte da química, é disparada uma das que mais são cobradas, beleza? A que parte da matéria isso está associado? Quando o exercício te pergunta se uma cadeia orgânica é mais solúvel em água ou em óleo, tem a ver com essa matéria. Se te dá dois compostos, te pergunta o que tem maior ou menor ponto de fusão, isso aqui, beleza? Mas tem um critério para analisar. Gente, quando eu te dou dois compostos e pergunto entre esses dois compostos, qual que tem, por exemplo, maior ponto de ebulição? Eu tô dando como exemplo ponto de ebulição, mas poderia ser ponto de ebulição, poderia ser ponto de fusão, ok? Densidade. Qual o critério? Eu quero saber entre A e B qual que tem maior ponto de ebulição. A ordem de análise é: a primeira coisa que você analisa primeiro, ordem. Quanto mais intensa for a força intermolecular, maiores serão as propriedades físicas. Gente, isso faz sentido absoluto, porque imagina, você tem um composto A que é ligado a outro composto A por dipolo induzido. E você tem um composto B que é ligado ao outro composto B. Vamos tracejar isso aqui? Porque isso não é uma ligação química, isso é uma interação, é uma atração por ligação de hidrogênio. Se você sabe que dipolo induzido é mais fraco que ligação de hidrogênio, significa que para quebrar isso aqui é muito mais fácil do que para quebrar isso aqui. Então, consequentemente, esse tem menor ponto de ebulição, fusão, densidade. Então, a primeira coisa que você analisa é: te deu dois compostos, te perguntou análise de características físicas, a força intermolecular. Para isso, você precisa identificar a força intermolecular. Então, vamos revisar isso. Como que a gente sabe sobre as forças intermoleculares? Bem, nós temos dipolo induzido, dipolo, dipolo e ligação de hidrogênio. A ordem de intensidade é: dipolo induzido é mais fraco que dipolo, dipolo que é mais fraco que ligação de hidrogênio. Essa é a ordem. Gente, dipolo induzido ocorre com compostos que são apolares, representados basicamente pelos hidrocarbonetos. Tem outros, mas basicamente os hidrocarbonetos. Dipolo, dipolo e ligação de hidrogênio, os dois ocorrem com compostos polares. Qual a diferença entre eles? A ligação de hidrogênio não é qualquer polar, é só o polar que tiver FON ligado direto a H. Os demais serão dipolo-dipolo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é identificar qual a força intermolecular e saber a ordem. Aí você já resolve esse primeiro caso. Aqui o que nós temos? Nós temos FON ligado a H, então este composto tem ligação de hidrogênio, e temos dipolo-dipolo. Então eu posso afirmar que o ponto de ebulição do B é menor, desculpa, vamos pôr todo mundo crescente, tá? Do A é menor que do B. Por quê? Essa interação é mais fraca do que essa. Simples assim. Então, primeiro ponto, interação mais fraca, menores propriedades físicas. Aí vamos para o número 2 aqui. Estou analisando feliz, aqui tem FON ligado a H,
Ou seja, esse composto tem ligação de hidrogênio, FON ligado a H, ligação de hidrogênio. Empatou o primeiro critério. Empatou o primeiro critério. Se empata no primeiro critério, aí você tem que ir para o segundo. Qual que é o segundo critério? Quanto maior a massa, maiores serão as propriedades físicas. Faz sentido isso? É claro que faz sentido isso. Imagine que você tem um composto de massa pequena, um compostinho, beleza? Ligado a outro composto de massa pequena, outro compostinho. Agora imagina que você tem um composto de maior massa, tá aqui o compostão, ligado a outro compostão. Gente, se aqui tem a massa menor, consequentemente eu terei menos interações intermoleculares do que onde tem a massa maior. Então, quanto maior for a massa, mais interações vão precisar ser rompidas. Por isso, tem maior fusão, ebulição, densidade. Então, primeiro critério, força intermolecular. Segundo critério, massa. Necessariamente nessa ordem. Agora, continuemos. Esse composto aqui é um hidrocarboneto de polo induzido, hidrocarboneto de polo induzido. Os dois são de polo induzido e os dois têm a mesma massa. Empatou no primeiro e empatou no segundo. Aí a gente vai para o próximo critério, que é superfície de contato. Gente, como que funciona o meu terceiro critério? Eu posso dizer que quanto mais ramificada for a minha cadeia, menor superfície de contato. Logo, menores propriedades físicas. Quanto mais ramificada, menor superfície de contato, menores propriedades físicas. Daqui a pouco eu explico. Então, aqui, se essa cadeia aqui se ela é ramificada, ela vai ter menor propriedade física do que a normal. Esqueci pôr a resposta dessa daqui. A menor que B. Qual a lógica da ramificação? Para você separar duas moléculas, você não tem que quebrar as forças intermoleculares? Visualize. Se você pega uma cadeia normal com outra cadeia normal, uma cadeia ramificada com outra cadeia ramificada, olha toda a área que eu tenho de possibilidade de interação entre as duas cadeias. Aqui, a minha área é menor. Quanto mais ramificada, menor a superfície de contato para fazer a interação intermolecular. Se a cadeia for plana, eu consigo mais interações. Por isso que se ela for normal, ela vai ter maior ponto de fusão, ebulição, densidade, porque tem mais ligação, força intermolecular para ser rompida. É essa a lógica. Então, vimos 3 situações já. Peraí. 3 situações. Força intermolecular, primeiro critério. Massa, segundo critério. Superfície de contato, terceiro critério. Vamos evoluir. Aqui eu tenho FON ligado a H, ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. FON ligado a H, ligação de hidrogênio, empatou o primeiro critério. A estrutura orgânica tem o mesmo tanto de carbonos. Então, aqui nós temos igualdade de massa da estrutura orgânica. Aqui, ramificação, a estrutura do hidrocarboneto, né, vamos pensar assim, é igual. Então, não vai ajudar também. Empatou nos 3. Como que eu vou saber qual que tem maior ponto de fusão, ebulição e densidade? Gente, se empatar em todas as propriedades, você vai desempatar utilizando eletronegatividade. Eletronegatividade. Por quê? Quanto mais eletronegativo for o composto, mais polar ele se torna. Então, eu tenho ligação de hidrogênio nos dois, mas aqui está mais polar. Se está mais polar, a interação tende a ser mais intensa. Então, o B vai ser menor que o A. Ok. Seguindo, vou ter que apagar o resumo. Amanda, tira a foto do resuminho para poder mandar para eles, que eu vou...
Só um minutinho que vai a foto para vocês. Pronto. Aqui. Quinto. Gente, força intermolecular é a mesma. Os dois compostos têm os mesmos ligantes. Massa, ramificação, a estrutura está toda igual, inclusive eletronegatividade. Então, o que eu vou ter que fazer? Quando você tem toda a estrutura igual, geralmente preso no anel aromático ou num composto que tem isomeria cis-trans, você vai usar a polaridade em decorrência da geometria. Traduzindo, visualizem. O cloro é mais eletronegativo que o carbono, então ele puxa o par eletrônico para cá. E aqui puxa para cá. Esse cloro puxa para cá e esse puxa para cá. Pela distribuição dos ligantes na estrutura, esta molécula aqui tende a ser apolar. Ah, mas não é só hidrocarboneto? Então, não, gente, não é só hidrocarboneto. Você pode ter uma molécula que, pela disposição dos átomos na estrutura, ela também fique apolar. E aqui você tem uma molécula polar. Então, consequentemente, ponto de fusão, ebulição, densidade, tudo do A será menor do que o do B, porque aqui eu terei força intermolecular mais fraca do que aqui. Então, até o item 4 é mais característico do Enem, mas como se cobra muito propriedades físicas, não custa a gente gastar 30 segundinhos para ver esse pedacinho aqui também. Esses dois compostos é a mesma lógica de análise da estrutura. O par eletrônico vai ser puxado nesses dois sentidos e aqui o par eletrônico vai ser assim. Gente, se eu somar esses vetores aqui, essa soma vetorial dá zero. Soma dá zero. Então, essa molécula é apolar. Aqui, somando esses vetores, eu vou ter diferente de zero. Opa! Aqui dá zero, né? Apolar, não formou polos. Aqui é diferente de zero, é polar. Então, eu posso dizer que o A tem menor ponto de fusão, ebulição, densidade que o B. O A é uma estrutura trans. Então, eu posso dizer que o trans tem menor fusão, ebulição e densidade que o cis. Para sempre? Não, tem exceções, mas para o Enem vai resolver a sua vida. Pessoal, se tem um conteúdo que vale o afeto assim na véspera da prova, é esse. Propriedades físicas, ok? Vocês fizeram inúmeras questões disso. Agora, enquanto eu organizo para entrar em reações orgânicas, vocês vão pegar na complementação teórica que vocês receberam atrás e me mandar a resolução dessas duas reações aqui, esterificação e polimerização. Isso mesmo, manda a fotinha no WhatsApp, ok? Para eu corrigir enquanto eu organizo o quadro. Com letra bonita, hein?